Então agora, pessoal, a gente vai falar de uma ferramenta que é a mais famosa, mais conhecida do SketchUp, tá? E extremamente prática, que é o empurrar, puxar. É essa ferramenta aqui, tá? Ela trabalha a partir de faces. Então, antes da gente usar essa ferramenta, a gente precisa ter alguns desenhos, algumas faces aqui, tá? Antes de qualquer coisa, então, eu vou vir aqui no meu menu, janela, informações do modelo. Vou trocar aqui a minha unidade para centímetros para que vocês fiquem com a mesma unidade que eu, tá? E aí, eu vou pegar aqui um retângulo, vou fazer alguns quadradinhos, então, tá? Eu vou clicar na tela, aponto para o lado que eu quero, né? Lembrando, então, primeiro eu apontava para a direção que eu queria e jogava aqui. Vou jogar 300, ponto e vírgula, 300. Ficar um quadradinho de 300 por 300, tá? Aí eu vou fazer aqui, fazer outro, 300, ponto e vírgula, 300. E vou fazer outro aqui também, 300, ponto e vírgula, 300. Depois a gente aprende a fazer as cópias, tá? Então, fiz aqui meus 3 quadradinhos e agora eu vou vir aqui com a opção empurrar, puxar, tá? Eu vou passar o mouse aqui, ó, e ele mostra seleção, estão vendo? Fica pontilhadinho. Eu clico, aponto para uma direção ou para outra e jogo o valor que eu quero. Então, eu venho aqui e jogo 300, vai ficar um cubo, né? Todos os lados aqui com 300. Venho nesse aqui, aponto para baixo e jogo 300, certo? Então, olha só que interessante. Esse aqui a gente vai deixar para depois. Fiz aqui, apontei para cima, apontei para baixo, não preciso usar negativo nem nada. E depois, se eu quiser vir numa das faces e apontar assim, ó, jogar 100, por exemplo, ele vai acrescentar 100, tá? Venho aqui, aponto e jogo 200, ele vai acrescentar 200, tá? Então, essa é uma opção bem interessante aqui do empurrar, puxar. Aline, mas eu não quero acrescentar, eu quero diminuir. Opa, então você clica, aponta, empurrando assim em direção ao que eu desenho, né? Furando, vamos dizer assim, e joga 300, por exemplo, tá? Ele vai diminuir, tá? Quero ir para cima, mas não quero somar. Vou dar um ESC aqui para sair. Eu quero fazer uma divisão. Então, você faz assim, ó. Você tá com o empurrar, puxar aqui. Você dá uma batidinha no Ctrl, não precisa apertar, ó. Só dei uma batidinha no Ctrl, fica o maisinho, tá vendo? Aqui do ladinho do ícone aqui na tela, fica o maisinho. Então, agora eu clico, aponto e jogo o valor lá. Então, é 200, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa divisão, tá? Então, eu vou bater o Ctrl aqui de novo para ele sair, ó, os próximos não vai estar mais com essa divisão. Então, eu posso, nesse caso, por exemplo, vir aqui, né, clico aqui e jogo aqui 200. Ó, vou fazer uma escadinha, alguma coisa assim, tá? Então, eu consigo fazer essas divisões aqui no meu próprio desenho. Eu vou voltar, pessoal, porque ele encostou aqui, senão, depois, quando a gente quiser mexer em um, vai acabar grudando. Isso que eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? Então, pessoal, aqui são as opções principais do empurrar, puxar, tá? Mas eu quero fazer um furo, por exemplo. Como que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse quadrado, vou clicar aqui, vou apontar para cima e vou jogar 50, tá? Então, ele ficou fininho assim. Isso aqui a gente usa muito para fazer parede. E aí, eu vou pegar um círculo ou um quadrado. Eu vou pegar um círculo aqui. Peguei o círculo, vou, antes de clicar, digitar quantos lados, 60, Enter. E aí, eu clico aqui. Eu não vou pegar bem certinho no meio, mas se eu quisesse pegar bem certinho no meio, eu parava o mouse. Agora eu já acabei pegando, né? Clicava aqui e vazia aqui na medida que eu quero. Vou jogar aqui uns 80, por exemplo, tá? Fiz aqui o meu círculo. Eu pego o empurrar, puxar e clico aqui dentro do círculo, ó, tá vendo? Aí, se eu vier para cima, ele vai acrescentar. Se eu vier para baixo, ele vai fazer exatamente assim, ó. Vai ficar esse pedaço estranho aqui para baixo. Então, o que que eu faço? Ou eu venho aqui, ó, um pouquinho para baixo, espero ele aparecer na face, como tá escrito aqui.
ou eu jogo a mesma medida que eu joguei, eu tinha posto 50 centímetros, perdão, eu tinha jogado 50, né, de altura ali no empurrar, puxar nesse quadradinho. Então, eu posso apontar para baixo e jogar 50, ou ainda eu posso clicar aqui, ó, ou na aresta de baixo, ou num cantinho de baixo, tanto faz, são as 3 opções, tá? Veja o que na hora fica mais fácil para vocês. Então, eu vou vir aqui na face e vou clicar. O que vai acontecer, ó? Ele vai fazer um furo bem certinho, tá? Pessoal, uma dica aqui, duas, aliás, 3, várias dicas que eu vou passar para vocês, tá? Vou fazer aqui um retângulo e eu tenho... Tá? Só um pouquinho, deixa eu apagar esse aqui, que ele tava ali para cima, podia confundir, tá? Fiz aqui vários retângulos e vim aqui com empurrar, puxar e joguei aqui para cima 200, tá? O que eu teria que fazer? Teria que vir nesse 200, Enter. Clico nesse 200, Enter. Clico nesse 200, Enter. Para facilitar a minha vida, eu posso dar 2 cliques e ele vai repetir a última medida de empurrar, puxar que eu usei. O que acontece às vezes? Ele vai para o outro lado, tá? Aí, o que eu faço? Dou um Ctrl Z e aí jogo a medida, tá? Mas, quando tem forma simples assim, é mais rápido, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele já vai reproduzindo o último valor, tá? Outra dica, cheia de dicas. Outra dica. Cliquei aqui nesse... Deixa eu fazer um outro quadradinho para vocês entenderem melhor. Vim aqui no empurrar, puxar e cliquei aqui neste quadradinho e joguei 50, Enter. Foi minha medida. E eu descobri que não era 50 que eu queria 100. Então, eu jogo aqui 100, Enter. Olha o que acontece. Ele atualiza. Não, é 300, Enter. Não, é 50 mesmo, Enter. Então, até você pegar outra ferramenta, por exemplo, então eu vim pegar a linha aqui, fiz outra coisa. Aí ele não aceita mais. Mas enquanto eu acabei de fazer aqui o empurrar, puxar, ele aceita que eu vá mudando essas medidas, tá? Então, isso serve para qualquer empurrar, puxar, por exemplo. Eu vim aqui nesse que eu tinha subido com 200, né? Cliquei, eu quero mais 100, então eu vou jogar 100. Não era mais 100, eu quero mais 200. Então, 200, Enter. Não, 500, Enter. Não, 0, Enter. 0 quer dizer que ele não vai subir nada, né? Então, ele voltou aqui ao medida original, tá? Essa dica que eu passei agora, eu passei no empurrar, puxar, mas ele funciona com N ferramentas, inclusive as ferramentas que a gente já viu, tá? Por exemplo... Círculo, vim aqui, cliquei o círculo, joguei raio de 300. Não, raio de 100, Enter. Não, raio de 50, Enter. Raio de 250, Enter. Raio de 500, Enter. Estão vendo? Então, ele vai mudando. Quadrado ou retângulo, né? Peguei aqui o retângulo e joguei de 300, ponto vírgula 300, Enter. Não, eu quero de 300, ponto vírgula 500. Não, quero de 100, ponto vírgula 800. Estão vendo? Então, eu vou jogando essas medidas até que eu faça, por exemplo, cliquei um outro retângulo aqui. Opa, daí já não dá mais, tá? Não dá mais para alterar esse. Então, enquanto eu acabei de dar a medida, eu posso ir fazendo essas variações. O Sketch, ele é muito, muito legal por causa disso. Ele é muito intuitivo. Então, eu vou... fazer um determinado comando, às vezes eu posso dar Enter antes, Enter depois, posso multiplicar vezes, vocês vão ver que depois na hora do copy eu vou fazer várias vezes, eu posso multiplicar o X antes, eu posso digitar o X depois, eu posso pôr asterisco, então assim, ele é bem maleável, tá? Então, ele aceita assim que você vai alterando algumas coisas, só que cuidado, pessoal, façam tudo bem certinho na medida, não se aproveitem disso para fazer tudo esculhambado no Sketch, que depois vocês mesmos que vão sofrer, ok? Então, tá aí o empurrar, puxar, a gente vai usar muito, depois a gente vai praticar bastante para fazer abertura de janela, abertura de porta, para fazer planta, maquete eletrônica, né? E aí, para N coisas, todos os 3D que vocês forem fazer, todos os mobiliários, ou peças, ou embalagens, ou
objetos decorativos ou objetos de qualquer forma, vocês vão usar ali o empurrar, puxar. Ok, pessoal?